Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, que seja uma noite muito tranquila, muito serena para todos nós e que possamos levar daqui uma grande mensagem para a nossa vida. Antes de adentrarmos o tema da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece especial, pedindo ao Pai que serene o nosso coração, pacifique a nossa alma, dulcifique nossos pensamentos, para que assim, em contato com Ele, possamos bem absorver as lições dessa noite. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Em 1961, Chico Xavier trouxe para nós a obra Seara dos Médiuns. É o 66º livro trazido pelas mãos iluminadas do Chico, cujo tema central é o médium. Essa palavra que é tão utilizada na doutrina espírita, mas que muitos por aí afora desconhecem o seu significado. Médium é todo aquele que tem uma característica que não é assim muito usual. O que poucos sabem é que a mediunidade é uma coisa orgânica e que todos nós, em certo grau, temos a sua característica. Uns de forma mais acentuada e outros nem tanto. Mas todos nós temos, de uma certa forma, a mediunidade. Tá, e como que a mediunidade é utilizada nas casas espíritas? Para ajudar o próximo. É uma ferramenta que se utiliza para ajudar o próximo. E podemos ajudar de inúmeras maneiras. E o tema que está no capítulo 14º deste livro chama-se Oração Pura. Então nós vamos falar validamente sobre esse tema. Vamos saber primeiro o que é oração e depois o que é cura. Como a palavra própria diz, oração, tirando o or, a maior parte da palavra quer dizer ação. Então a oração não é simplesmente palavras belas, entonadas ao Altíssimo para que algo aconteça a nós em nosso benefício. É muito mais do que isso. A oração é um elemento que nos une ao Pai, que faz com que nós deixemos temporariamente essa pequenez em que nos encontramos aprisionados aqui nesse corpo de carne, que tanto nos limita, mas faz com que o nosso espírito se voe e encontre diretamente
a divindade. Mas isto quer dizer que toda oração que nós fizermos, ela vai remediar os nossos problemas, tirá-los do nosso caminho, fazer com que nossa vida se torne próspera? Ou será que a oração é aquele elemento que vai nos dar força para agir, coragem para enfrentar, destreza para lidar com todas as situações? Faz muito mais sentido do que uma simples barganha, como nós comumente aprendemos, de que orando o alto vai fazer todas as nossas vontades. Mas olha, crianças espirituais que ainda somos, nós não sabemos pedir, não sabemos o que é melhor para nós. Então, quando estivermos a orar, realcemos a nossa fé. Aí vem outra palavra que é bem emblemática, que muitos falam da boca para fora, sem saber o seu significado. Fé quer dizer certeza de. Eu tenho fé, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho a convicção, eu sei o porquê. Então, quando eu falo assim, eu sei que as dificuldades vão passar, é porque realmente elas irão passar. Mas o fato de orar não quer dizer que instantaneamente elas vão desaparecer da nossa vida. A oração faz com que nós nos fortaleçamos para enfrentar, porque é nos obstáculos que nós crescemos, é nas dificuldades que nós aprendemos. É muitas vezes no abandono e no desprezo que nos tornamos fortes. E a vida, ela foi nos concedida para nos aprimorar, não para nos acariciar. Então, na vida teremos aflições? Sim, teremos aflições. Teremos dificuldades? Sim, teremos dificuldades. Teremos perdas? Sim, teremos perdas. Isso é irremediável? Porém, como vamos encarar tudo isso? Depende de nós. Então, a oração é aquilo que nos fortalece, que nos une ao alto e que reaviva a nossa fé, a nossa certeza de que tudo passa, que os momentos difíceis passam e também os momentos bons passam, porque tudo nesta vida é temporário. O tema é oração e cura, então vamos falar sobre cura. O que é cura? É voltar à normalidade. Mas nós sabemos o que é normalidade? A gente costuma explicar aqui na Casa Espírita que quando a doença se manifesta no corpo, ela começa a ser curada, porque ela já pré-existia no nosso espírito. Então, quando ela chega a manifestar no nosso ambiente físico, individual, é porque está se iniciando a cura. Só que a doença provoca dor, sofrimento, dificuldades, faz com que nós nos movimentemos, saiamos do ostracismo, saiamos da nossa inércia e procuremos condições para readquirir novamente a saúde. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, a ociosidade estava tão presente que a amiga dor, representada pela doença, veio até nós para nos sacudir, para que nós nos movimentássemos e, consequentemente, saíssemos daquele ponto
em que estávamos estacionados. Então, quando a doença se manifesta no corpo físico e nós procuramos a cura do corpo, por misericórdia divina, muitas vezes nós conseguimos, de inúmeras maneiras, através da medicina, através dos tratamentos, através da intervenção, às vezes, do alto, que aplica a sua misericórdia, retirando-nos temporariamente essa provação, para que voltássemos a uma condição mais sadia, a fim de que nos preparássemos para esse enfrentamento posterior. Mas a cura, ela se dá no espírito, não no corpo. A origem dela está justamente aí, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas palavras. O ambiente que nós criamos à nossa volta, através daquilo que falamos, daquilo que pensamos e de como agimos, reflete perfeitamente no nosso corpo físico. Então, se temos pensamentos doentios, enfermiços, ou de raiva, ou de rancor, ou de mágoa, quem vai absorver tudo isso é o nosso corpo. E aí? Uma hora ele vai adoecer. E quando ele adoece, comumente nós falamos, Deus está nos castigando. Não existe castigo. O que existe é consequência. Tudo nesse mundo é consequência. Tudo o que nos acontece é responsabilidade exclusiva nossa. E é isso que nós, aqui na doutrina espírita, nós temos o dever de informar. Porque se nós somos os causadores dos nossos males, como que se sana esse problema? É corrigindo-nos. Por isso falamos tanto de reforma íntima. Por isso buscamos tanto dar estudos, dar entendimento, dar conhecimento às pessoas, para que saibam como agir, para que modifiquem-se para o seu próprio bem. E qual o papel do médium neste cenário? É ser a misericórdia, não ser aquele que cura todos, porque ninguém pode fazer isso. Aliás, nem todos têm o merecimento de serem curados, de serem melhorados. É um trabalho conjunto. Como eu disse, a melhoria se dá de dentro para fora. Então eu vou ler um pequeno trechinho desse parágrafo, desse capítulo. Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Quantas vezes nós oramos por um amigo, por um conhecido, por um familiar, mas que não tem mais retorno. E aí? Isso acontece em todas as famílias, com todo mundo, porque todo mundo vai se despedir desse plano físico. De uma forma ou de outra. Entretanto, reflete na lei divina que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isto não quer dizer devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Não, devemos atender a todos. Devemos atender a todos aqueles que sofrem, a todos que precisam de auxílio, aqueles que brigam lá no lar por picuinhas, coisas diminutas, sem valor, e chegam aqui em lágrimas reclamando da sua vida doméstica, da sua vida financeira, quando na prática são essas próprias pessoas que causam os seus martírios. Mas qual o dever daquele que auxilia? Não julgar, mas sim abrir o coração, ser entendimento, indulgência e amor, ser carinho, respeito e fraternidade. Esse é o papel do médium, seja no trato
para com as pessoas físicas que vêm a essa casa em busca de auxílio, seja para os nossos irmãos desencarnados, que através das reuniões mediúnicas procuram o centro espírita, justamente para receber o primeiro atendimento, o auxílio e a sua pacificação. Não cabe jamais ao médium julgar aquele que erra, porque todos nós erramos, mas cabe ao médium, ao trabalhador do bem, que faça o seu melhor, que seja instrumento da caridade e da paz. Seja verdadeiramente um cristão, um trabalhador do Cristo, aquele que serve a todos indistintamente, que faz-se pequeno para se tornar grande no trabalho em que realiza. Sabemos sim quanto dói seguir noite a noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais, como sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que ficam inquietos, em doentes amados, aos olhos que se embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Isso que nós temos que aumentar a nossa capacidade de entendimento, de visão. Observa o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Quantos erram por aí? Tanto e tanto no trato com o familiar, no desprezo que dão aos mais velhos, na desonestidade no seu trabalho, na ociosidade que lhe rouba as horas, no bem que não se faz. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos, nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes. Olha como isso é tão atual. Nos processos inconfessáveis dos que usam a sua inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto de desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acompliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. O que está afirmando nesse parágrafo? É que muitas vezes a dor que acomete uma pessoa que está ali presa a um leito, por um câncer, ou por uma doença, por um AVC, por um problema renal, não importa qual, ali está numa condição, muitas vezes, pessoas que fizeram ou fariam mal, que endividariam muito mais ainda se tivessem a plena saúde, pois ainda não sabem doar seus passos nos caminhos do cristianismo. Ainda trazem para si o egoísmo de querer tudo e a falta de indulgência ou empatia para com o próximo, que se torna apenas um figurante na sua vida. Quantos e quantos cometem delitos de todas as formas e se endividam perante a espiritualidade maior, lembrando que tudo aquilo que nós fazemos para o próximo, haveremos de retificar
e também, muitas vezes, sofrer. São as chamadas provações, que vão fazer com que aquilo que nós infligimos ao próximo, nós venhamos a sofrer na pele para compreender o quanto os nossos atos estavam desequilibrados e fora de contexto. Então, se os hospitais ainda pululam de gente, se os orfanatos ainda estão cheios, se as penitenciárias se encontram saturadas, é porque o ser humano ainda encontra-se em grave desalinho com as leis cristãs. Porque quando se faz o bem ao próximo, quando se respeita, quando se é ativo no bem, quando se estuda, quando se cresce espiritualmente, moralmente, intelectualmente, nós estamos em acordo com as leis que nos regem. Mas quando fazemos o mal, quando somos egoístas, vaidosos, quando somos agressivos, quando as nossas palavras destilam fel, nós simplesmente estamos semeando um canteiro de espinhos que machucarão-nos a pele e farão sangrar e muito, trazendo-nos dor e desespero. Mas, como disse, a lei que nos rege não é de punição, é de misericórdia, é de amor. E concede-nos o Cristo a oportunidade de corrigir todos os nossos malfeitos com amor, com fraternidade, com perdão. Então façamos a nossa parte, acordemos para a vida, saibamos quem nós somos, saibamos do nosso potencial no bem, saibamos que tudo isso aqui é passageiro, mas que nós estamos num curso intensivo e que possamos ser aprovados nessa matéria que estamos aqui vivenciando, junto à nossa profissão, junto à nossa família, junto aos nossos amigos, junto à nossa sociedade. Façamos a nossa parte. Organizemos assim o socorro da oração. Lembremos, oração não é chegar, simplesmente rezar e pedir para que o alto resolva tudo para nós, mas que nós nos fortaleçamos na fé e venhamos a agir em benefício do próximo, em benefício do ideal a que nos dispomos. Junto de todos os que padecem no corpo dilacerado, mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. As pessoas somente ficarão curadas quando realmente o seu espírito estiver livre daquela mácula. Então, não tentemos abreviar o sofrimento do próximo, mas tentemos sim aliviar o sofrimento do próximo, mas entendamos que nem sempre vamos conseguir. E se não conseguimos, tenhamos fé de que tudo passa. Mas venhamos a dar a essa pessoa todo o nosso melhor, para que essas dores possam ser neutralizadas, diminuídas, e para que o seu coração se toque na fraternidade, na caridade, no respeito e no amor. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor sempre é a mesma, e a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas
frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Ou seja, muitas vezes, aquilo que nós estamos passando faz parte daquele planejamento que nós mesmos fizemos, avalizamos, antes de pousar os nossos pés aqui nesse plano terra. Porque nós, antes de vir a reencarnar, sabíamos das nossas limitações, das nossas dificuldades, dos nossos pontos falhos, daqueles pontos que deveriam ser corrigidos. E essa vida fora planejada justamente para que pudessem ser corrigidas essas falhas. Então jamais nos revoltemos, porque tudo que acontece conosco compete para o nosso bem. Absolutamente tudo. Sabemos que um dia, outrora, abrimos os nossos olhos às vistas do mundo. E sabemos que, em futuro, nossos olhos se descerrarão para esse cenário terrestre. Sabemos que quando fecharmos os olhos para a realidade da matéria, nossos olhos se abrirão para as realidades do Espírito, que ao retornar à pátria espiritual, tenhamos travado o bom combate, vivido da melhor forma possível, respeitado mais, amado mais, sendo mais caridosos, sendo mais respeitáveis, sendo mais ativos no bem. Os obstáculos dessa vida somente nos tornarão mais fortes. E vamos retornar com aquela luz interior que o Cristo nos brindou. Que o Evangelho seja o nosso leme, o nosso caminho e o nosso porto seguro. Que a oração seja a nossa arma para os entraves do dia a dia. E a cura se dê em nosso espírito, em primeiro lugar, porque nós sabemos que a matéria vai perecer, mas o espírito vai se tornar um dia mais livre, mais belo, mais radiante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja.